sobre a América Latina. Você que está com a gente no canal 143 da sua Smart TV LG, tem mais um intervalinho antes do final do programa e daqui a pouquinho a gente volta a conversar sobre esses assuntos todos tão importantes. É isso, eu continuo com o professor aqui, Rodrigo Medina, internacionalista, professor de Relações Internacionais, para perguntar das eleições no Peru. Professor, o Peru é esse país que passa por uma crise política há anos, né? Nos últimos 8 anos, eu nem lembro direito exatamente a quantidade, mas foram vários presidentes, quase que um presidente por ano, ou seja, não há nenhuma forma de projeto político acontecer, né? É muito fácil da gente entender. 9 presidentes em 10 anos, a produção está me cantando aqui. E agora a gente está acompanhando a apuração, acho que nunca acompanhou com tanta atenção a apuração nas eleições lá no país, justamente porque está bem no finalzinho, é um final um pouco mais complexo para apuração, são os votos das regiões rurais, não é voto eletrônico, então realmente demora muito mais, são votos em células. E essa que a gente está vendo aqui, que é a Fujimori, é a candidata à direita, ela saiu na frente, ficou boa parte da apuração na frente, mas lá pelos 92% das apurações concluídos, o Sanches virou, que é o candidato da esquerda. O que a gente deve esperar para as próximas horas, né? E também, claro, para o próximo presidente lá do Peru, professor? São, como você disse, 9 presidentes em apenas uma década. Não apenas isso. Atualmente nós temos 4 ex-presidentes peruanos presos, o que determina essa sucessão espantosa de presidentes, na realidade peruana. São tanto líderes destituídos, vinculados a escândalos de corrupção, também presidentes que renunciaram, ao ponto de, em pesquisas de opinião, quase metade dos cidadãos peruanos acreditar que o presidente que assumirá após terminado o processo de apuração também não deve terminar o seu mandato presidencial de 5 anos. E, ainda mais, assumirá numa condição de altos índices de criminalidade, denúncias de corrupção em processos de apuração e um Congresso absolutamente fragmentado, espelhando o que é a própria crise política institucional do Estado peruano. Enquanto, muito bem dito aqui, né, adentra o processo de apuração numa etapa final bastante lenta, que deve consumir todo o espaço deste dia, que se inicia com 95,6% das urnas apuradas. Como dito aqui, Roberto Sanches, o candidato à esquerda do espectro político, herdeiro político do ex-presidente Pedro Castilho, né, que está preso nesse momento, tem 50% dos votos válidos. Ele conduziu uma campanha bastante centrada na proposta de reformas econômicas que não pudessem assustar investidores e o mercado, tentando cooptar para si eleitores de uma posição mais centrista na linha das escolhas políticas. Já Keiko Fujimori, a candidata de direita, né, filha do Augusto Fujimori, portanto, herdeira política do pai, tem também que lidar com o fato de ter sido ele preso, apenado com 25 anos de reclusão por crimes de corrupção e também crimes contra a humanidade. Né? Ele foi solto em 2023, faleceu logo em seguida. Ela registra 49,9% de votos válidos, portanto, uma pequeníssima desvantagem em relação ao primeiro colocado. A campanha da Fujimori assumiu um discurso de linha dura contra o crime, portanto, combate contra a criminalidade, discurso bastante curioso se nós considerarmos que ela utilizou na campanha o tempo todo como referência o falecido pai, né, que
amargou o cárcere, como nós dissemos também há pouco. Estamos falando, então, de uma diferença que é de algo em torno de 27 mil votos. São 26.700 e pouco, não sei quanto está nesse momento, mas é quase nada, né, se compararmos a expressão nas urnas, que então desvela, nessa etapa de contagem lenta que adentra a terça-feira, uma profunda cisão social, refletida, portanto, nas urnas, que pode ser também lida essa cisão como uma crise de legitimidade política, não apenas na divisão de posições do eleitorado mediano. Como dissemos há pouco, 9 presidentes em uma década, não é pouca coisa, não é? Então, é como se encontra a importante realidade peruana frente aos processos políticos que estão em curso e gravíssimas contradições internas amargadas na seara da política institucional. Nós estamos falando aqui de uma quase nula credibilidade do povo peruano em relação às suas próprias instituições. E é isso também que aparece nesse processo de apuração, a meu ver. Perfeito. Bom, professor, só para a gente concluir aqui essa nossa rodada de análise sobre as Américas, acabou sendo isso. Tem informação também sobre o México, que é esse outro país sede da Copa do Mundo, Mencho morto e protestos. México tem desafios de segurança na Copa. Também matéria do Metrópolis.com dessa madrugada. Já convido a nossa audiência a acessar para saber como está sendo o reforço na segurança, não só nos Estados Unidos, que a gente fala muito, principalmente porque é esse país que está em guerra com o outro lado do mundo, mas o México também tem problemas de segurança, está preocupado com tudo que vai acontecer, com a circulação dos turistas e os problemas internos que não foram resolvidos a tempo para a Copa. Às vésperas do Mundial, o México reforça a segurança enquanto convive com obras, protestos e preocupação com o crime organizado, um dos grandes assuntos aí para as Américas, né? Não só para a América do Sul, enfim. Mas há poucos dias da abertura da Copa do Mundo de 2026, o México se prepara para receber o maior mundial da história sob forte esquema de segurança. México, inclusive, que é o único país da história a receber 3 vezes uma Copa do Mundo. A operação ocorre em meio a desafios que vão de protestos de professores na capital, às preocupações com o crime organizado em Guadalajara, onde os reflexos da morte do Nemésio Oseguera Cervantes, vulgo El Mencho, ainda alimentam um sentimento de insegurança em parte da população. Para terminar esse resumão dessa matéria, o pontapé inicial da maior Copa do Mundo já realizada, com 48 seleções e 104 partidas distribuídas entre México, Estados Unidos e Canadá, vai ocorrer agora na quinta-feira. É isso, professor. Não são só os Estados Unidos que estão preocupados com o que vai acontecer. O americano, como a gente disse, não dá muita bola para o futebol, mas tem diversos problemas internos que vai ter que se preocupar durante a Copa. E o México também está bastante preocupado, principalmente com o reforço na segurança, professor. Sim. Este modelo de Copa do Mundo sediado em 3 países, no caso México, Canadá e Estados Unidos, não impede que, no senso comum, a Copa seja compreendida como uma Copa norte-americana, sediada nos Estados Unidos. E isso faz atrelar esta imagem, essa chancela, aos 2 países que também receberão partidas e receberão um fluxo considerável de estrangeiros que ali aportam para acompanhar as competições. Ou seja, isso agrava os problemas de segurança interna, tanto do México quanto do Canadá, exatamente por estar sendo compreendida a Copa do Mundo como uma Copa do Mundo sediada nos Estados Unidos e que terá partidas em outros países. Essa compreensão pode levar à atuação de organizações que têm interesse em tirar proveito do altíssimo grau de exposição midiática que esses eventos desportivos costumam ter, para engendrar ações exatamente nessas realidades onde aparatos de segurança são menos robustos, não é? São mais ineficazes, né, as políticas de repressão a essas organizações, porque demanda
um aparato de inteligência que não é qualquer Estado que consegue organizar. Bom, dito isso, pode-se esperar também, essa é uma possibilidade frente aos muitos cenários possíveis, que organizações terroristas venham a tentar ações nessas realidades também. Some-se a isso o fato de, por exemplo, o México abrigar organizações, sobretudo vinculadas ao tráfico internacional de entorpecentes e outras modalidades delituosas, que podem também valer-se desse mais alto grau de exposição para retaliar ações do Estado mexicano contra os seus quadros de liderança, né? Então, como estamos a poucos dias da abertura da Copa do Mundo, podemos também esperar problemas nesse sentido, mais para o México do que para o Canadá, mas também para o Canadá, se nós levarmos em consideração o que eu disse há pouco, não é? Essas organizações valerem-se do fato de a Copa estar sendo compreendida como uma Copa sediada dos Estados Unidos para estenderem suas ações a essas realidades. Heitor Rodrigo Medina, professor de Relações Internacionais, está sempre com a gente aqui no Acorda Metrópolis. A gente falou de um montão de assunto hoje, hein, professor? Muito obrigada. Eu que agradeço, Natália. Sempre bom estar com vocês aqui. Valeu. É isso. Agora...